Fala pessoal, módulo 14, frente 3 da nossa apostila. Estamos na sequência aí para o estudo das funções de soma e subtração de arcos. Só para lembrar até agora o que a gente já viu. A gente já viu soma de arcos, subtração de arcos e a fórmula do arco duplo. Lembrando que a fórmula de arco duplo ela tem muito a ver com a fórmula da soma dos arcos. Digamos assim que traz uma facilidade maior se você associar a fórmula do arco duplo à fórmula da soma dos arcos, que aí você não precisa ficar decorando tanto as relações. A questão agora é a gente dar uma olhada aqui nas fórmulas do arco triplo, que também tem a ver com o que a gente já viu, e as fórmulas de transformação de ângulos em produtos. O arco triplo, a ideia é a gente ver seno, cosseno e tangente do arco triplo. Nós vamos começar pelo cosseno aqui. Só que a ideia, pessoal, é do arco triplo você transformar o 3A, que é arco triplo justamente porque é 3 vezes um ângulo, no arco duplo mais o ângulo mais o arco simples. Então, 3A, seja para cosseno, para seno, a gente vai ver para tangente daqui a pouco também. O 3A a gente vai transformar em 2A mais A. E aí lembrar também que o cosseno de A mais B, o cosseno da soma de dois ângulos, é o produto dos cossenos menos o produto dos senos. Levando em consideração que o cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado menos 1, e que o seno de 2A é 2 seno A cosseno A, você vai ter todo o desenvolvimento para chegar até a fórmula do arco triplo para cosseno, que é 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A. Bom, pessoal, para o seno também basicamente a mesma coisa. Você vai pegar o 3A, transformar em 2A mais A. E aí lembrando que seno de A mais B é seno vezes cosseno dos dois ângulos. Depois você inverte cosseno de um vezes seno do outro, com o sinal de mais no meio. Seno de 2A é 2 seno A cosseno A. E cosseno de 2A é 1 menos 2 seno ao quadrado de 2A. Desenvolvendo toda essa expressão, você chega ao seno de 3A, que é 3 seno A menos 4 seno ao cubo de A. Você vai reparar, por exemplo, que não tem a tangente. Portanto, a tangente de 3A é você dividir o seno de 3A pelo cosseno de 3A. Bom, na segunda parte desse módulo, a gente tem as transformações dos arcos em produtos, que é assim, você vai ter a soma de dois cossenos, a diferença de dois cossenos, a soma de dois senos, a diferença de dois senos. Isso é uma questão muito específica, porque vai ter exercício no qual você vai ter a necessidade de transformar a soma de dois cossenos num produto, a diferença de dois cossenos também num produto, a soma de dois senos e a diferença de dois senos também em produto. As fórmulas são muito parecidas, isso é um ponto positivo, na minha opinião. E aí a gente vai dar uma olhada nas relações aqui, para vocês poderem enxergar um padrão, tanto para a soma de cosseno e seno, quanto para a diferença entre cosseno e seno também. Então, assim, todos eles, você vai ter esse termo aqui, P mais Q sobre 2 e P menos Q sobre 2, onde P e Q são inicialmente os valores dos arcos dos cossenos que estão somando, que estão subtraindo, dos senos que estão somando ou que estão subtraindo. Então, repara, pessoal, que P mais Q sobre 2 e P menos Q sobre 2 vai ter em todos. Olha só, exatamente na ordem. Outra coisa que vai aparecer em todos também, esse 2 multiplicando. Porém, na diferença de cosseno, que é o único, vai ser negativo aqui. E depois você vai alternando, assim, soma de dois cossenos, você vai trabalhar com dois cossenos. A diferença de dois cossenos, você vai trabalhar com dois senos. A soma de dois senos, você vai trabalhar seno, cosseno. A diferença de dois senos, você vai inverter, cosseno e seno. Então, assim, o padrão das fórmulas de transformação em produto, você vai ter uma soma de duas funções trigonométricas repetidas, mas para ângulos diferentes, dois cossenos, dois senos, ou então uma diferença, dois cossenos subtraindo, dois senos subtraindo. Você vai transformar essas relações em multiplicações. Tenta dar uma olhada aí para ver se vocês enxergam esses padrões que eu acabei de citar. Vocês vão perceber, inclusive, que a ideia dos exercícios é basicamente a gente aplicar essas relações aqui. Vamos dizer o seguinte, vamos falar bem da verdade. Como o nosso objetivo principal é a gente trabalhar temas que são mais observados em provas igual o Enem e os vestibulares
mais conceituados, se você for olhar para os vestibulares do estado de São Paulo, tipo a FUVEST, a Unifesp, a Unesp, até a mesma Unicamp, você vai conseguir enxergar alguma possibilidade dessas soma de arco, diferença de arco duplo, arco triplo, eventualmente aparecer. E a transformação de função trigonométrica em produto é um pouco menos. Mas mesmo nesses vestibulares onde essas questões eventualmente podem aparecer, é meio complicado você apostar suas fichas num assunto igual a esse, certo? Normalmente a gente aposta em assuntos mais recorrentes. Agora, Enem, você pode ficar despreocupado que isso mesmo não cai. Mas vamos lá. Calcule seno de 3x, cosseno de 3x em função de seno e cosseno, respectivamente. É para você fazer aqui nessa resolução, nessa questão aberta da FUVEST adaptada, exatamente a definição que foi feita, a dedução, melhor dizendo, que foi feita lá na parte teórica do módulo. Então, a gente vai transformar o 3x em 2x mais x, usando a fórmula da soma de arcos. Você vai fazer seno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro e seno do segundo, tá aqui invertendo. E aí você vai começar a abrir, porque o seno de 2x tem uma fórmula específica, é 2 seno cosseno, e o cosseno de 2x também tem uma fórmula específica, que é 1 menos 2 seno ao quadrado. Fazendo a distributiva em todos aqui que você puder, você vai simplificando ao máximo e juntando o que puder para chegar aqui, ó, 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x, como sendo o seno de 3x. Aliás, pessoal, os exercícios normalmente você não vai ter que chegar até essa relação, você vai ter que usar essa relação para resolver alguma coisa, né? Cosseno de 3x, mesma ideia. Você vai transformar o 3x em 2x mais x, aí fica cosseno de um menos cosseno do outro. Opa, aqui está errado, não é menos não, é vezes. Na verdade, o menos vai aparecer aqui, né? Porque aqui é mais, aí vira menos. E aí seno de um vezes seno do outro. Cosseno de 2x você substitui, o seno de 2x também. Faz as junções cabíveis, chegando até a fórmula do cosseno de 3x. Bom, dentro dessa perspectiva de fazer substituições, a gente pode inclusive usar para poder simplificar expressões. A ideia é dizendo que cosseno de 2x é 1/3, e aí você tem uma deixa aqui, que não é um ângulo comum, né? É um arco duplo, olha só. Cosseno do arco duplo é 1/3, então qual que é o valor dessa expressão? Ó, seno do triplo menos seno do arco, dividido por cosseno do arco duplo. Cosseno do arco duplo está aqui, 1/3. Agora, detalhe, pessoal, ó, nós vamos usar a fórmula do produto para poder transformar esse valor que você está vendo aí em produto, principalmente a parte de cima, né? Aliás, somente a parte de cima. Você tem o seno da diferença de dois arcos. Seno da diferença dos dois arcos, lembra aquela história de P e Q. Adequando o que está escrito aí na situação, adequando à situação da nossa questão teórica, é como se fosse aqui, ó, seno de P menos seno de P. Seno da diferença é 2 cosseno vezes seno. E lembra daquele padrão que eu pedi para vocês observarem? Sempre P mais Q sobre 2, depois P menos Q sobre 2. Esse 2 também sempre aparece, mas vai ser menos 2, por exemplo, só quando for menos cosseno. Cosseno menos cosseno, aliás. Aqui a gente tem seno de P, onde o P é 3x, e o Q, seno de Q, onde Q é x. P mais Q sobre 2 fica 3x mais x sobre 2. P menos Q sobre 2 fica 3x menos x sobre 2. Isso vai ajudar bastante a gente simplificar a nossa expressão, porque P mais Q sobre 2 aqui fica 4x sobre 2, que dá 2x. E 3x menos x dá 2x sobre 2, você corta o x. E aí fica cosseno em cima e cosseno embaixo, você pode cortar, olha, dá 2 seno. Certo? Lembrando que, no caso, ele quer que a gente simplifique essa expressão. Ela está simplificada, mas a gente não acha um valor específico, olha só. A gente vai pegar o cosseno de 2x, que é 1/3, e fazer a transformação, porque cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Isso aqui a gente vai igualar a 1/3, porque como a gente simplificou a expressão e achou em função do seno, vou ter que achar um valor para esse seno para poder substituir ali. E aí, fazendo o isolamento, eu jogo o 1 para lá subtraindo. Você vai fazer o mínimo múltiplo comum e vai chegar à conclusão que o seno ao quadrado de x vale 1/3. E aí você vai passar a raiz para lá e fazer a racionalização. Você vai concluir que o seno de x é mais ou menos raiz de 3 sobre 3, só que como ele está aqui no primeiro quadrante, ó, o seno tem que estar positivo.
E aí, como o seno é raiz de 3 sobre 3, e a gente achou a expressão simplificada 2 seno de x, aí você substitui o seno de x por raiz de 3 sobre 3, que você vai achar que a resposta é a letra D. Número 3 é um exercício da Mackenzie que eu achei bem interessante, mistura PA, quer ver? Cosseno de 15, cosseno de A e cosseno de 75 formam nessa ordem uma PA. Então, qual que é o valor do cosseno de A? É como se fosse A1, A2, A3 nos valores da PA, e lembrando daquela propriedade que quando três termos estão em PA, o do meio é a média dos outros dois, você pode escrever assim, ó, cosseno de A é o do meio, ele é igual à média dos outros dois, né, que é a soma, cosseno de 15 mais cosseno de 75 dividido por 2. Isso aqui monta o teu projeto de resolução. Só que aí, aqui, ó, tem a soma de dois cossenos. E aí é como se lá naquela fórmula que a gente usasse, o P é 75 e o Q é 15. Então nós vamos fazer cosseno de P mais cosseno de Q. Desse jeito aqui, ó, o sobre 2 é por conta da propriedade da PA. Aí o cosseno da soma, pessoal, é 2 vezes o cosseno vezes cosseno, igual tá aqui, ó. Só que lembra que eu pedi para vocês guardarem o padrão, ó. Sempre vai ser P mais Q sobre 2 num parêntese e depois P menos Q sobre 2 no outro. Se eu fizer o P valendo 75 e o Q valendo 15, fica 75 mais 15 sobre 2 no primeiro, 75 menos 15 sobre 2 no segundo. Olha o detalhe, vamos fazer devagar aqui. Dá uma olhada. 75 mais 15 sobre 2 dá 45. 75 menos 15 sobre 2 dá 30. Então fica 2 cosseno de 45 vezes cosseno de 30, tudo sobre 2. Esses dois aqui a gente pode cortar. Ó. Fazendo essa eliminação, toda essa expressão, olha só, esse exercício realmente é interessante. Ó. De propriedade de PA, a gente conseguiu relacionar os ângulos, transformar em produto para chegar até arcos notáveis. Ó. É cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Cosseno de 45 e cosseno de 30 a gente tem que saber ao multiplicar raiz de 6 sobre 4, letra D. A gente vai finalizar com o exercício do ITA, olha só. Se os números alfa e beta, com alfa mais beta valendo 4π sobre 3, com alfa sendo um ângulo menor que o beta, ó, maximizam a soma seno de alfa mais seno de beta, então alfa é igual a... Maximizam significa que você consegue atingir o valor máximo de seno de alfa mais seno de beta. Só que seno de alfa mais seno de beta, pessoal, é soma de dois senos, onde o P é o alfa e o Q é o beta. Nesse formato, você pode lembrar que aqui está como se fosse seno de P mais seno de Q, que é a soma de dois senos, que você pode transformar em produto 2 vezes seno vezes cosseno, e de novo, ó, apareceu o que eu pedi para vocês decorarem lá como padrão, olha só, alfa mais beta, P mais Q sobre 2, alfa menos beta, P menos Q sobre 2. Sempre nessa ordem, certo? E ele está dizendo que alfa mais beta dá 4π sobre 3, aqui no enunciado. Então, aqui, ó, no lugar de alfa mais beta, eu posso colocar 4π sobre 3, ok? Que aí 4π sobre 3 eu vou conhecer o valor. Colocando 4π sobre 3 no lugar do alfa mais beta aqui, ó, vai ficar 2 seno de 4π sobre 3 sobre 2. 4π sobre 3 sobre 2 dá 4π sobre 6. Então, deixa eu escrever essa expressão de novo aqui, porque ele fez direto. Essa parte da expressão aqui, ó, 2 seno de alfa mais beta sobre 2, como alfa mais beta vale 4π sobre 3, fica 2 seno de 4π sobre 6. Certo, pessoal? 4π sobre 6 dá 120 graus. Né? Aí, seno de 120 é igual ao seno de 30. Né? Desculpa, igual ao seno de 60, que é o que falta para 180. Né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Daí fica 2 vezes raiz de 3 sobre 2, você pode cortar o 2 aqui, ó. Por isso que apareceu esse raiz de 3 aqui sozinho. Ou seja, sabendo que alfa mais beta é 4π sobre 3, essa primeira parte da expressão aqui, ó, simplificada, ela dá raiz de 3. Vezes cosseno de alfa menos beta sobre 2. Aí tem um detalhe. Né? A gente tem que lembrar que essa situação maximiza o nosso processo. Né? Se você puder lembrar que o valor do cosseno maior que atinge é 1, isso vai ajudar. Bom, aí nesse caso você tem que lembrar que o maior cosseno que existe é 1, nesse sentido, o cosseno que dá 1 tem que ser cosseno de 0. Então essa parte do parêntese aqui tem que dar 0.
Alfa menos 2π sobre 3 tem que dar zero. Então, o alfa tem que ser 2π sobre 3, que é a resposta que está na letra B. A gente consegue maximizar o valor de seno de alfa mais seno de beta desse jeito aí, beleza? Finalizando mais um módulo. Até a próxima!